A campanha municipal começou, o impeachment está quase no final e claro que está se discutindo o que vai ser o Brasil daqui para frente e tal. E o governo Michel Temer é um governo de coalizão, com aliança com os partidos políticos, que tem uma ampla base na Câmara, uma ampla base no Senado, e a discussão toda agora é o que será o Brasil daqui para frente. O panorama da eleição municipal, claro que acaba interferindo nas discussões de Brasília. Por exemplo, o PSDB faz uma dura crítica ao governo Temer, as questões de criação de ministérios, de cargos e a política econômica em geral. Isso, claro, tem a ver diretamente em várias cidades. Há um choque entre a candidatura do PMDB e a do PSDB, aqui em São Paulo, por exemplo, entre outros tantos importantes colégios eleitorais e tal. Então isso tem a ver com a questão da eleição municipal. Me parece que é injusto imaginar que seja possível um governo interino ter alterado toda a política econômica que vigorou no Brasil em 13 anos e 5 meses, e com todos os seus efeitos correlatos, trágicos efeitos correlatos tal. Eu sempre gosto de comparar com o governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco assumiu a presidência após iniciar o processo de impeachment de Fernando Collor, depois de forma definitiva a 29 de dezembro de 1992, e o que aconteceu naquele período? Durante 27 meses do governo Itamar Franco, incluindo a interinidade, ele teve 6 ministros da Fazenda. 6 ministros da Fazenda, o que dá a média de um ministro a cada 4 meses e meio. E numa situação política N vezes melhor, absolutamente confortável. Afinal, o partido do ex-presidente, PRN, Partido da Reconstrução Nacional, não era nada, né? Ele tinha ampla maioria, mais que confortável na Câmara, no Senado, não tinha problema de oposição. Situação distinta de hoje. O PT, que perdeu muito poder, e eu sempre tenho destacado isso nesse espaço, ainda tem algum tipo de influência. Portanto, a situação política hoje ela é muito mais complexa. Então, exigir do governo que ele faça o conjunto das reformas represadas há décadas no Brasil, que mude radicalmente a política econômica, que crie uma nova situação no país em prazo tão curto e na eternidade, me parece que é um desserviço ao Brasil. A questão que se coloca é que os primeiros passos dados pelo governo foram absolutamente corretos em termos de política econômica. Em relação à questão dos aumentos do funcionalismo público, é necessário destacar que eram aumentos já negociados com as categorias pelo governo anterior, já pactuado e que já fazia parte do orçamento. Eu digo isso porque uma coisa que me irrita profundamente são as consultorias econômicas, com todo respeito aos economistas. As consultorias constroem um Brasil que elas querem e usam muitas vezes da própria imprensa para vender a sua ideia, normalmente que não representa os interesses do conjunto do povo brasileiro, mas representa interesses do grande capital financeiro que lucrou como nunca durante os 13 anos e 5 meses do governo petista. Por isso que eu acho que o grande capital, e não estou me referindo ao pequeno e médio empresário, evidentemente, estou falando aos grandes, os superpoderosos, que se grande parte deles se locupletaram com o PT, não tem autoridade moral e ética de exigir como deve ser o Brasil. Quem deve construir o novo Brasil é o povo que foi às ruas, é essa maioria governamental que nós temos vamos definir para onde vamos. Por isso, tomem muito cuidado. Lembre-se o seguinte, durante a escravidão, 98% que estava na fazenda era escravo, havia alguns feitores, a família do senhor de escravos tal, e o feitor era instrumento da vontade do escravocrata. Muitas vezes a imprensa faz o papel do feitor do grande capital e quer construir uma realidade que não existe. Portanto, ao discutir reformas, temos de discuti-las, temos de analisar como vai ser o Brasil pós-impeachment, mas não devemos fazer o jogo do grande capital.